Olá, meu nome é Sara. Eu sou discente do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do campus Quixadá. E estou aqui para apresentar um trabalho da disciplina de Operações Unitárias, que é ministrada pelo professor Hugo. E neste trabalho, eu irei falar um pouco sobre a destilação, sobre o que é a destilação, sobre sua origem, os tipos de destilação que existem e qual a sua função, como ela é utilizada na indústria. Vamos falar sobre o que é a destilação. A destilação é uma operação unitária de separação de misturas. Ela se baseia na diferença da volatilidade dos constituintes dessa substância, seja ela uma mistura líquida-líquida ou sólido-líquido. Ou seja, ela se baseia na diferença dos pontos de ebulição entre as substâncias que compõem a mistura. A destilação é um processo físico-químico que ocorre através do aquecimento e resfriamento das misturas. Quando é aquecida, a substância que possui o menor ponto de ebulição, ou seja, a que é mais volátil, evapora primeiro. Bom, mas como foi que surgiu esse processo? A destilação é um processo conhecido desde muito antigamente, e segundo alguns autores, foi criado pelos alquimistas em um momento onde a química ainda não era reconhecida como ciência, e estava intimamente atrelada aos preceitos religiosos. Existem registros sobre a destilação por volta do ano 800, com o alquimista Jabir Hayyan. O que se tem feito desde essa época até os dias atuais é o aprimoramento dos equipamentos para que o processo seja mais rápido e eficiente e possa ser utilizado inclusive em escala industrial. Bom, agora que a gente já sabe como foi que surgiu a destilação, vamos falar um pouco sobre os tipos. Os principais tipos de destilação são a destilação simples, que consiste na separação de misturas homogêneas sólido-líquido, por exemplo, a água e o sal. Neste tipo de destilação, é necessário que a diferença entre os pontos de ebulição das substâncias que compõem a mistura seja alta. Outro tipo de destilação é a destilação fracionada. Ela é muito utilizada na indústria e consiste na separação de uma mistura homogênea de líquido e líquido, por exemplo, a água e o álcool. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e o ponto de ebulição do álcool etílico é 78 graus Celsius, ou seja, ela é utilizada para separar componentes com pequenas diferenças no ponto de ebulição. Agora falando um pouco sobre a destilação a pressão reduzida, ou a vácuo. Ela é utilizada nos casos em que a tensão de vapor tem valores muito elevados e, consequentemente, a temperatura de ebulição é muito elevada. Isso pode originar a decomposição química indesejáveis dos componentes da mistura. Agora vamos falar sobre o último tipo de destilação que iremos apresentar nesse trabalho, que é a destilação por arraste a vapor d'água. Ela é utilizada quando se pretende separar substâncias de baixa volatilidade e que também são insolúveis na água. Esta se faz por passagem direta de vapor d'água através do líquido que a gente pretende destilar. Depois de falar resumidamente sobre cada tipo de destilação, agora irei apresentar mais especificamente, de uma forma mais abrangente, cada uma delas. O primeiro tipo de destilação que eu irei falar é a destilação simples. A destilação simples é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea, formada por um componente sólido dissolvido num líquido, como eu já havia dito anteriormente. Com o aquecimento, a temperatura aumenta até atingir o ponto de ebulição de um dos líquidos da mistura. O vapor do líquido sobe pelo tubo e atinge o refrigerador. Lá ele é condensado e em seguida cai no balão de recolhimento. Um salto brusco na temperatura, indicada no termômetro, marca o fim da destilação de um líquido e o início da destilação do seguinte. É possível, desta maneira, recolher separadamente os constituintes da mistura original, ao substituir os balões de recolha, conforme a indicação do termômetro. Bom, e como é que ocorre o processo de destilação simples? A primeira coisa que se faz é a adição da mistura no balão de destilação. Depois, se liga a chapa de aquecimento ou bico de Bunsen para aquecer a mistura. À medida que a mistura vai sendo aquecida, a água passa a sofrer o processo de vaporização, ou seja, passa do estado líquido para o vapor. A vaporização é encerrada quando a água atinge o seu ponto de ebulição. O vapor da água entra no condensador e passa para o estado líquido, pois sofre resfriamento nesse equipamento. A água é recolhida no L-Maille e o composto sólido da mistura permanece no balão de destilação. Vamos falar da destilação fracionada. Então, quando os componentes da mistura apresentam pontos de ebulição muito próximos e o mais leve excesso de aquecimento é o suficiente para evaporá-los juntos, recorre-se então à destilação fracionada.
Nesse caso, a cabeça de destilação é substituída por uma coluna de fracionamento. O princípio básico da destilação é: se uma destilação é bom, 2 é melhor e 50 é melhor ainda. O fracionamento é fazer com que os vapores percorram o trajeto mais difícil e longo possível. Dessa maneira, o vapor do líquido menos volátil condensa-se com maior facilidade em contato com as paredes frias da coluna, retornando ao balão. Enquanto isso, o líquido mais volátil é completamente destilado. Na realidade, a função da coluna de fracionamento é possibilitar uma série de evaporações e condensações sucessivas em operações que são favorecidas pela troca de calor entre o vapor quente que sobe e o líquido mais frio que desce. Uma coluna será mais eficiente quanto maior for a superfície interna de contato que oferece entre o líquido e o vapor. Quanto menor a diferença entre os pontos de ebulição dos líquidos, maior deverá ser a altura da coluna ou a área de contato. Não se deve ter pressa numa destilação fracionada. Quanto mais lento for a destilação, mais eficiente será a separação dos compostos. Vamos falar sobre outro tipo de destilação, que é a destilação a pressão reduzida ou a vácuo. Se os componentes da mistura têm pontos de ebulição muito elevados, pode-se conseguir um abaixamento da temperatura de mudança de estado através de uma redução da pressão no interior do sistema. Este tipo de destilação requer que se pense cuidadosamente no procedimento a executar antes de colocar a mão na massa. Justifica-se destilar a pressão reduzida se a substância que ferve a temperatura elevada corre o risco de se decompor perto dessa temperatura. Então, deve-se prestar atenção a algumas coisas. Primeiro, deve-se ter certeza que a destilação à pressão atmosférica não é o suficiente. Não é uma ideia ruim fazer primeiro a destilação simples para remover o solvente de baixo ponto de ebulição. Deve-se determinar a pressão produzida pelo sistema disponível. Deve-se calcular a temperatura de ebulição da substância à pressão reduzida. Deve-se garantir a agitação do sistema. Reguladores de ebulição podem não ser o suficiente. Se possível, usar uma manta de aquecimento com agitação magnética. Se não, é melhor optar por um banho de óleo. O controle de temperatura é absolutamente crítico. Aplicar o vácuo primeiro à temperatura ambiente e depois que houver a estabilização, você pode elevar a temperatura gradualmente. Portanto, vamos deixar fixo aqui. Primeiro agita, depois eleva o vácuo e depois faz o aquecimento, ok? Agora vamos falar sobre outro tipo de destilação, que é a destilação por arrasto de vapor d'água. É um processo muito parecido com a destilação simples, só que é usado quando se tem materiais com alto ponto de ebulição, que podem se decompor se forem muito aquecidos e que são pouco ou nada solúveis em água. Esse processo consiste em aquecer a mistura na presença de água, que pode ser servida de uma fonte externa de vapor ou colocando essa água no próprio balão de destilação. A destilação com produção de vapor de água no próprio balão é também chamada de produção interna de vapor ou hidrodestilação. Este é um método mais usado principalmente em laboratórios pedagógicos. Essa técnica pode ser usada para extrair e separar componentes líquidos a partir de matrizes sólidas. Por exemplo, o mais comum é a obtenção de óleos essenciais a partir de folhas ou outras partes de plantas. Alguns aspectos devem ser levados em conta, e esses são: a água no balão vai ser destilada arrastando pequenas quantidades dos compostos orgânicos. É preciso garantir que o balão nunca seque. Para isso, das duas, uma. Ou se arranja uma maneira de colocar mais água no balão sem interrupção significativa da destilação, ou se usa um balão de destilação grande em relação à quantidade de destilado que se quer obter. No balão resultante vão aparecer duas camadas de líquido. Uma que aparece de forma mais abundante, que geralmente é a água, e outra de forma mais pouca, que geralmente é o produto orgânico. Mas para descobrir qual é qual, basta colocar água. A água vai se juntar à camada mais aquosa. Então, você vai descobrir qual é qual. Já estamos chegando ao final desse vídeo, mas calma aí que ainda não acabou. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as aplicações industriais da destilação. Então, a gente não poderia deixar de falar da destilação fracionada. Ela é usada em processos industriais importantes, como na produção de bebidas alcoólicas destiladas, no refinamento do petróleo para a obtenção de seus derivados, na obtenção de cafeína,
na obtenção dos principais componentes do ar, entre outros. E é justamente o processo de craqueamento do petróleo um dos exemplos de aplicações industriais mais conhecidos da destilação fracionária. Através desse processo é que se originam os diversos compostos que podem ser comercializados e são provenientes de uma mistura homogênea de hidrocarbonetos e compostos inorgânicos, chamada petróleo. Outro exemplo de aplicação industrial da destilação é a destilação simples. Ela é muito lembrada quando os problemas de escassez de água no mundo é discutido, já que por meio dele os sais presentes na água do mar podem ser retirados, um processo conhecido como dessalinização da água do mar. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao final dessa apresentação. Nesse momento eu estou apresentando as referências desse trabalho para vocês e quero agradecer a atenção de todos. Valeu, tchau, tchau.